presépio rico em detalhes que transmite paz e a simplicidade da época. Uma verdadeira obra de arte planejada pelo padre Danilo, pároco da paróquia São José Operário em Picos. A ideia de montar um presépio assim, com movimento, surgiu ainda quando o padre estava morando em Roma, no início da pandemia da Covid-19. Em 2018, quando eu fui enviado a Roma pela diocese para poder estudar, era uma coisa que sempre me encantava, era a questão do presépio, né? E em Roma a gente tinha muitas possibilidades, né? São muitos tipos, muitos estilos. E eu sempre gostei de montar o presépio, de ver o presépio, porque ele retrata muito a nossa realidade, né? Se a gente sabe admirar o presépio, ele mostra muito um pouco de cada um de nós. Então, chegando em Roma, todos os meses, como eu fui montando, comprando uma peça, comprando outra, e comecei a me tornar um colecionador. Pegava uma peça, pegava outra e fui montando. Em 2020, então, quando a pandemia na Europa estava bastante forte, a gente não pôde sair para as paróquias para poder celebrar o Natal. Naquela ocasião, eu já tinha com muitas peças do presépio e decidi, então, lá no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma, decidi montar o presépio lá pela primeira vez. Enquanto a doença avançava e as ruas de Roma estavam vazias por causa do isolamento social, o sonho da montagem do presépio tornou-se um refúgio para o padre. Durante o Natal de 2020, a gente é acostumado a ir para as paróquias no período do Natal lá na Itália, celebrar o Natal com o povo. Para nós que somos padres, o Natal é um período muito forte para estar com as pessoas, né? E de repente eu estava dentro de um quarto, olhando só para meus livros, estudando para as provas, que iriam ter as provas no período de inverno, que lá acontecem no mês de janeiro. Então eu tinha que tentar um pouco me libertar dessa situação para não enlouquecer. E o presépio foi uma das coisas que me ajudou a sair um pouco da rotina, não é? Porque você trabalha a arte, não é? Então, termina que a gente alivia um pouco o estresse, a mente. Foi muito bom. O presépio possui cerca de 100 peças que foram fabricadas em Roma, e algumas delas são exclusivas e cheias de significados. Tudo para relembrar o momento mais importante para os católicos, o nascimento do menino Jesus. A fábrica que eu tenho adquirido as peças lá é uma fábrica que fica na Toscana, na Itália. Fontanini, são peças feitas na Fontanini. E eles fazem peças próprias para colecionadores, né? Quer dizer, peças que são limitadas. Então aqui eu trouxe apenas um casal de crianças, não é, que brincam com gatos, e o Bom Pastor, que depois vai representar o próprio Cristo, porque ele diz, eu sou o bom pastor. Não é? Então, essas três imagens, são estátuas, representam um pouco dessa exclusividade, não é? Para quem coleciona, porque são imagens limitadas, diferente das outras peças, que todos os anos, se você quiser ir numa loja comprar, você vai adquirir, elas estarão lá em vários números. Mas existem as peças que são mais exclusivas, que fazem parte da coleção. Por trás de cada personagem do presépio, uma história para ser contada. Mas o que há de mais bonito para ser contemplado é a imagem da Sagrada Família com o menino Jesus na manjedoura. Em 1223, São Francisco iniciou a tradição do presépio na cidade de Greccio, na Itália. Ele começou a montar o presépio e montou de uma maneira muito simples, porque São Francisco tinha ido à Terra Santa, foi ele que tirou da mão dos muçulmanos os lugares santos, né? Conseguiu adquirir os lugares santos da mão dos muçulmanos. E ele voltou encantado com Belém, com Nazaré, com todas as cidades por onde passou. Termina que, quando ele volta da Terra Santa, em 1223, São Francisco, então, nessa cidade, da cidade de Greccio, na Itália, por conta de um ataque de lobos que estava tendo nas florestas, ele decide, junto com um acólito, um coroinha dele, montar um presépio. Mas um presépio muito simples, só tinha apenas o boi e o burro e a Sagrada Família. E foi feito com peças vivas, digamos assim, porque era feito por pessoas que representavam a Sagrada Família. E a partir daí, então, o presépio começa a ganhar novas figuras. Os reis magos, que não podem faltar, que aqui eu coloquei com outros personagens que são personagens do Oriente. Os camelos, né? Quer dizer, a gente vai colocando outros personagens. Depois, se a gente lembra, pega os textos bíblicos, diz que o anjo apareceu para os pastores. Então, não pode faltar também os pastores, não é? No presépio, as ovelhas. Depois tem elementos da nossa tradição, por exemplo, as cabras, não é? São, por exemplo, elementos próprios aqui também do Nordeste. E depois a gente vai colocando figuras que são
próprias do nosso dia a dia. Um ferreiro, um carpinteiro, uma pessoa que pesca, outro que carrega água. Então, são imagens que vão retratando o nosso dia a dia, como também personagens históricos. Aqui vocês devem ter visto que tem soldados romanos, porque nós lembramos que Belém da Judeia, naquele tempo, era ocupação romana. Os romanos dominavam naquela época, o Império Romano dominava aquela região. Então, tem os soldados romanos que nos lembram o Império. Não é? Tem Herodes, que está ali na entrada junto com os soldados, quer dizer, porque era o tetrarca da cidade. Então, para dizer, toda a tradição do presépio, ela é fruto também, não somente daquilo que começou com São Francisco, mas foi sendo enriquecida com o tempo. Porém, nós devemos muito, permanece até hoje, nós devemos a São Francisco essa grande criatividade. E o Papa Francisco reforçou isso em 2019, quando ele escreveu a sua carta Admirável Sinal, né, um sinal admirável, quando ele escreveu 2019, né, reforçando que as famílias montem o presépio nas suas casas, façam o presépio nas suas casas para se recordarem do nascimento de Jesus e que cada um de nós somos uma peça do presépio. Hoje o menino Deus nasce e nós precisamos também recebê-lo. O presépio, além de ser o símbolo do Natal, é também uma forma de levar as pessoas à reflexão da simplicidade e de um coração mais generoso. É muito importante montar o presépio em casa, a árvore de Natal, colocar pisca-pisca nas portas, mas se não preparar o coração, isso não vale. Precisa que a gente prepare o coração para receber bem o menino Deus que vai nascer. Que essa esperança cristã renasça em nós e que o menino Deus na manjedoura de Belém nos ensine mais uma vez a humildade, a simplicidade, a fraternidade e tantas coisas boas que ele nos traga nesse Natal. Que cada um de vocês recebam a bênção que vem do menino Deus para um ano de 2022 cheio de luz e paz para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.